Pod Fitness, Pod Fitness, Pod Fitness, Pod Fitness, Pod Fitness, Pod Fitness. By Aqua Fitness. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Fitness by Aqua Fitness, um espaço onde vamos conseguir mergulhar a fundo no mundo da atividade física e da saúde. Hoje temos connosco dois convidados incríveis que vão partilhar connosco dicas e as suas experiências. Será que estamos prontos para começar? A primeira convidada que nós vamos ter aqui, muitos de vocês de certeza conhecem, ela é atriz, mãe, apresentadora e tem outros tantos trabalhos nas horas livres que não devem ser muitas. Joana Balaguer, muito bem-vinda. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, é uma honra estar aqui, a primeira. Vai dar muita sorte, vai dar muita sorte. Tenho a certeza que sim. Depois, para podermos então alimentar ainda mais a conversa, temos connosco o nosso nutricionista João Lopes. Ele é especialista em nutrição de desporto e também clínica, certo? Certo. Certíssimo. Muito bem, obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui. Também o primeiro, certo? E esperançosamente podemos começar aqui uma cadeia de conversas proveitosas e super interessantes. Sim, tenho a certeza que sim. Então, para começarmos bem, eu acho que podia ser interessante perguntar aqui à Joana um bocadinho do início, como é que foi, portanto, na infância, a tua experiência com a comida? Foi positiva? O que é que nos tens a contar um bocadinho? Bom, eu sou brasileira, vim do Rio de Janeiro, que é um lugar onde a gente sempre vê, desde sempre, eu sempre olhei pessoas fazendo exercício físico. É uma realidade da nossa cidade, por conta da praia, do bom tempo. Então, íamos à praia, tinha gente correndo, jogando futebol, jogando voleibol. Então, desde que nasci, eu olho pessoas fazendo atividade física. E eu acredito que a gente é influenciado pelo meio que a gente vive. Então, tanto meu pai quanto minha mãe, desde pequenininha, me colocavam para andar de bicicleta, a gente dava volta na lagoa, ia à praia de bicicleta, meu pai jogava tênis, 3 vezes na semana, minha mãe ia musculação, a minha irmã tinha um namorado que era vôlei, jogador de vôlei profissional, então sempre tive o esporte muito incutido no meu lifestyle. Eu fazia balé, eu fiz vôlei, eu fiz futebol, só que eu nunca dei muita continuidade. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre gostei de me cuidar pelo aspecto físico, e aos 15 anos, é aquela fase que você está meio saindo de criança para adolescente, o corpo está meio estranho. Aí eu falei, bom, eu não posso mais comer o que eu comia quando era criança, e tem que começar a pensar em fazer uma musculação, um aeróbico e tal. Não é só ir para a escola, voltar, comer, dormir, comer e dormir de novo. E aí foi que eu entrei no ginásio, comecei a me preocupar com a alimentação. Então eu tenho muito presente que desde os meus 15 anos, eu tenho 39, que eu sempre me preocupei com a alimentação, com exercício físico, mas primeiro a nível estético. E agora, depois quase com aos 40 anos, que não é por conta da estética. Acho que a estética é uma consequência do exercício. Hoje em dia eu faço exercício, eu me preocupo com a minha alimentação por conta da minha saúde. E é claro que depois o físico se beneficia disso. Mas eu me lembro de com 15, 20, 25, com 30, eu queria ir para o ginásio para estar ali magrinha, definidinha, não era tanto pela saúde. Hoje em dia eu entendo que é muito benéfico para a saúde o exercício físico. Que nem a gente escova os dentes, a gente vai dormir, a gente bebe água, a gente tem que fazer exercício físico. Não tenho tempo. Você tem tempo, é só você querer e tem que fazer, porque todo mundo que faz exercício físico tem uma melhoria da sua saúde, da sua vida. Então, eu acho que isso meu pai e minha mãe passaram para mim. Eu passei para o meu marido, que é português, não tinha isso incutido nele. Passo para os meus filhos. Então, eu acho que o exercício físico é saúde. É saúde. Mas é engraçado teres diferenciado as expectativas que tu tinhas quando eras mais nova em fazer exercício físico versus agora, não é? Mas sentes que o que te levou inicialmente a começares a ser mais ativa, pelo menos no ginásio e fazer musculação e tudo mais, te ajudou agora também a seres mais consistente na tua rotina, no teu dia-a-dia, a seres mais ativa e também a comeres melhor? Eu acho que sim. É engraçado você falar isso, porque o meu marido, como eu disse, é português e ele não teve uma infância, uma adolescência com essa coisa do esporte enraizado nele. E agora, com 42, há 6 meses, ele está fazendo muito esporte porque eu puxei. E eu estou com ele há 14 anos que eu tento puxar o esporte, o exercício físico.
E como ele não teve isso, essa base na infância, na adolescência, para ele é um sacrifício. Só que ele está conseguindo, ele está vendo os benefícios na saúde dele a todos os níveis, então ele fala, não, eu não posso, eu tenho que fazer exercício físico. Só que no meu caso, eu acho que por ter essa base, hoje em dia, mesmo que teve períodos que eu ficava 6 meses sem fazer exercício, o meu corpo, ele reage muito bem e mesmo a força que eu tenho, a energia que eu tenho, eu devo muito ao exercício físico. Não é, claro que é alimentação, mas nada está sozinho. É todo, para você ter saúde, você tem que dormir cedo, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício físico, você não tem que fumar, você não tem que... Eu, no caso, não bebo bebida alcoólica, mas quem bebe é muito de vez em quando. Então, hoje, para mim, é muito claro que isso é que nem beber água, é que nem dormir. Para ter saúde, tem que fazer essas coisas. Ponto, assim. Não, é inquestionável para mim. Aliás, o dia que eu não faço exercício físico, eu fico meio ranzinzinha, eu preciso... Porque é isso, quando você faz a pratica todos os dias, ou 6 dias na semana, você sente falta, porque é tão bom para você, que você fala, poxa, é muito bom. Aí eu sou super a favor do exercício físico, da alimentação saudável. Mas isto é importante, isto que disseste é super importante em relação à rotina, porque eu também refiro isto muitas vezes em consulta de nutrição, que é se uma determinada mudança depender da força de vontade, certo? Provavelmente esta estratégia vai ter 30% de sucesso, se depender só da força de vontade. Mas se for uma rotina, escovar os dentes, certo, higiene, ir para o trabalho, se for uma rotina não pensada, flui naturalmente e o comportamento muda. Tanto que quando não acontece, automaticamente, estranho, não treinei hoje, não estou bem. João, certo? você não sente Isto é também importante. assim que quando a pessoa faz exercício físico, a pessoa não vive de dieta, não digo nem dieta, porque eu acho que dieta é feio, porque o comer certo, o comer saudável parece estar de dieta. Não, é o comer saudável, se alimentar bem. Quando você vem para o ginásio, você faz ali meia hora de aeróbico ou uma aula, você vê as calorias que você gastou, o esforço que te foi feito, você não vai querer sair daqui e comer um hambúrguer. No início você vai querer. Vai falar, malhei e tal, vai querer. Mas depois, quando você começa com um estilo de vida saudável, uma coisa leva a outra. Você vai querer saber mais sobre alimentação, você vai contratar um nutricionista, vai querer mudar os seus alimentos. Alastra-se a tudo o que nós Com fazemos, não é? certeza. E acho que É um mundo que se abre. Exatamente, é um mundo que se abre e acaba por ser o nosso mundo, certo? Não era, mas acaba por ser, e esta é a nossa realidade e muitas vezes tentamos até transmitir aos outros e quase que somos mal interpretados, certo? Porque os nossos hábitos são mais fechados, mais trancados e muitas vezes é mesmo disso que depende, é do primeiro passo que leva a outros, certo? E que depois se torna uma rotina. Fácil de cumprir, fácil de gerir e há tempo sempre. Sim, há sempre tempo. Há sempre tempo. E eu acho engraçado isso, porque eu sempre fui apologista disso. Tem que fazer exercício físico, tem que se alimentar bem. E as pessoas não estão querendo escutar você. E eu acho que mais do que você ficar aí pregando, que parece que você está ali numa saquice, pá, tem que fazer. Não, faz o seu, porque depois o seu resultado vai ser bom. As pessoas vão querer seguir, porque você tem energia, você está bem disposta, você está bonita, você está com uma pele boa. Então as pessoas faz o seu. O resultado vem e as pessoas vão querer ir atrás de você por conta desse resultado. Mais que você ficar blá, 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 é que nem uma pessoa que fuma. Você vai falar, para de fumar, a pessoa vai fazer assim. Deixa, ela vai ver que o cigarro não vai levar a um lado bom. Então, eu acho que a alimentação, o exercício físico é isso. A pessoa irradia a felicidade. É um ótimo conselho, até porque nós temos tendência, quando as pessoas estão-nos sempre a dizer não faças isto, nós temos tendência para fazer exatamente o contrário. Portanto, quanto mais deixarmos estar e mostrarmos realmente que, olha, esta vida funciona super bem para mim, se calhar até podias tentar, não estás a dormir muito bem, se calhar até não te sentes com energia suficiente ao longo do teu dia, estás cansado, logo mal acordas quase, se calhar podias experimentar outro estilo de vida, mas sem pressão. Com certeza. E então, se calhar, vamos falar também sobre outro assunto que se calhar pode ser um bocadinho polémico. Açúcar. Qual é que é a tua visão sobre o açúcar, Joana? O açúcar. Eu vou deixar para o João falar as partes mais técnicas e tal. Claro, Quem é sabe a tua você. visão, exatamente. A minha visão. Eu sempre fui uma pessoa formiguinha, sempre gostei de doce. Sempre gostei do brigadeiro, do docinho e tal.
e sempre enchi meus filhos de açúcar, desde sempre. Não é aquela mãe que fica até os 2 anos. Não, sempre dei açúcar, porque eu gostava de açúcar. Eu não comia, porque eu tinha açúcar, doce, engordar, então dava para as crianças. Ó, as crianças não têm problema, as crianças não têm problema. E aí um dia estava fazendo brigadeiro na minha casa, uma amiga minha, que não é atleta, não é normal, gente como a gente, entrou na minha casa, eu perguntei, olha, quer um brigadeiro? Aí ela falou assim, não, eu não como açúcar. Aí eu, não come açúcar? Como assim? Ela, não, parei de comer açúcar adicionado há 1 ano. Aí aquilo me ficou entalado, porque, né, poxa, eu sou saudável, e ela tá falando que não come açúcar e eu tô aqui no brigadeirão. Aí eu, tá bom, tudo. Aí ela foi embora. No que ela foi embora, eu falei, gente, é impossível ficar sem açúcar adicionado, tudo tem açúcar. E aí depois eu falei assim pros meus filhos, eu falei, quer ver, eu vou parar de comer açúcar adicionado. Me desafiei, porque eu também gosto de desafios. Aí eu falei, vou parar. Aí o meu filho ainda riu, mãe, você não consegue nem 2 dias, porque realmente todos os dias eu tinha que comer um chocolate, eu tinha que comer um docinho, uma balinha, alguma coisa. E aí eu falei, olha, para não ficar muita pressão, vou fazer dia após dia. Aí comecei, 1 semana sem açúcar, 2 semanas sem açúcar, 1 mês. Aí já começou assim, bom, já consegui ficar 1 mês sem açúcar adicionado. Vou indo e comecei a ver os benefícios, de novo, para a pele. Ah, mas se eu não comer açúcar eu vou ficar com sono, eu vou ficar sem energia. Mentira, o oposto. Fiquei cheia de energia. Ah, a pele, outra pele, celulites, tudo melhorou. E aí comecei a achar interessante e coloquei 1 ano. Falei, vou ficar 1 ano. O que foi muito bom, porque quando eu falava assim, hoje eu não quero comer açúcar, íamos almoçar fora, jantar fora. O marido, prova essa sobremesa. Ou então as crianças comiam gelado. Não quero mais, mãe, é lixo. Não quero mais, tá, me dá aqui. Comi um pouquinho. De pouquinho em pouquinho, se você for ver, ao longo do dia, você come muito açúcar. Se você depois começa a analisar o que tem de açúcar, como saquinhos de açúcar, é uma brutalidade, você sabe disso. E aí eu falei, não. Então, nessa proibição, ninguém me oferecia mais açúcar, ninguém enviava recebidos para minha casa de açúcar, ninguém fazia nada com açúcar. Então foi bom, fiz agora 1 ano, consegui ficar 1 ano sem açúcar adicionado. Coitada, Joana, 1 ano sem doce. Não, eu entrei num mundo sem açúcar adicionado e vi que é um mundo enorme. Comia doce todos os dias, continuei comendo meu doce, minha lariquinha, mas sem açúcar adicionado. Só que eu tive uma dificuldade, porque assim, primeiro passo, eu já tomava café sem açúcar, que eu acho que isso é o primeiro passo. Quando eu falo, Joana, primeiro passo, tiro o açúcar do café. Depois, no dia seguinte, eu olhei minha despensa de comidas e fui ler os rótulos, que é muito importante ler os rótulos. E fui ler os rótulos, tudo tinha açúcar adicionado, tudo. Do salgado ao doce, tudo. Tipo, maionese de batata, pipoca, tudo, farofa, tudo tinha açúcar. Eu falava, gente, como é que tudo tem açúcar? Fiz a limpa, dei tudo, perguntei se a minha funcionária queria, ela queria, deixei sem nada. E aí começou um desafio. Ia aos supermercados todos, fui a todos os supermercados, ler todos, estava com tempo livre, ia tudo, lendo rótulo por rótulo, e só peguei. Falei, na minha casa, eu, os meus filhos, meu marido, tudo sem açúcar adicionado. Se eles quiserem açúcar, na rua. Às vezes eu saía de casa para comer um gelado, comprar um gelado para eles, ficava dentro de casa, não vai ter açúcar. Foi regime assim militar. E aí eles entraram, todo mundo, aí uma coisa puxou a outra. Porque eu comecei, passado 1 mês, o meu marido também falou, tô com você nessa, porque ele começou a ver a minha melhoria nas coisas. Os meus filhos começaram também a achar legal, entraram nessa também. Então diminuí muito o açúcar deles, claro que eles não cortaram, eles continuaram comendo nas festinhas e tudo, mas eu consegui enxugar ali o açúcar da casa. E agora, com 1 ano, eu comi um brigadeiro, que era o que eu mais sentia falta, era um brigadeiro. Então, comi um brigadeiro, me fez super mal. Passei o dia na sanita, mas mesmo, meio passei mal, tipo assim, tudo que eu fiquei 1 ano limpa, sem problema nenhum, a parte digestiva, fiquei impecável. Me deu uma descarga ali de que eu falei, isso realmente não faz bem. Me dá prazer quando eu como? Dá. Mas também tem outras coisas que me dão prazer e não me fazem mal. E aí eu falei, olha, cortei de novo. Claro que às vezes eu posso ter uma exceção ou outra, sabendo que eu estou fazendo mal para o meu corpo, sabendo que vai me dar uma descarga, uma diarreia, qualquer coisa, mas
já sei, já entendi que aquilo ali não faz bem para a saúde. Aquela diferença entre prazer momentâneo E não vale a os pena. benefícios a longo prazo. E aí, se você tá tão limpinha, e fala assim, cara, o que eu vou botar para dentro do meu corpo? Fala mais sobre o açúcar. Agora, Explica os Fala, açúcares. João. Falo porque isto foi giríssimo e obrigado, Joana. Isto, gostava de falar daquela parte do caixote do lixo, meia caixote do lixo. Isto vale para nós, todos no geral. Nós tendemos a ter aquela ideia de isto não pode ir fora, certo? Aquilo que sobrou ali no prato não pode ir fora. Não, se a nossa porção é aquela, se estamos satisfeitos, se estamos tranquilos, pode ir fora, ok? Não é necessariamente uma ação de... Não só não é um crime, como não é exatamente desprezível, não é desprezar aquele alimento, não é descartar aquele alimento, não é isso, é simplesmente estamos bem. E se começarmos a querer evitar o desperdício, acabamos até por fazer porções mais adequadas. Isto vale para tudo, vale para açúcar, vale para carne, vale para peixe, vale para o que for. E eu gostei muito dessa expressão porque acontece muito, fica no prato, não, dá cá isso que eu como. Certo? Não é necessário de todo. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 em relação ao açúcar. É um combustível como qualquer outro, usamos como energia, mas aqui a chave, e acho que foi isto que a Joana tentou transmitir, é o açúcar de adição. Sim, Certo? adicionado. O açúcar de adição. Não é tirar o açúcar, porque Exatamente. a gente precisa do açúcar. Porque precisamos dele. Nas crianças acontece ainda mais frequentemente, que é o simples, um snack, qualquer refeição intermédia, certo? Muitas vezes é aquela bolacha do dinossauro, fantástica. Muitas vezes a bolacha tem um bocadinho de chocolate e, portanto, é melhor do que a alternativa sem chocolate. E é muito fácil de entrar nisto. Entrando nisto, especialmente nas crianças, naturalmente em idade formativa. A idade formativa não é só intelectual, a idade formativa também é neuroplástica, certo? E hábitos que nós incutamos agora são hábitos que do futuro ficam. E existe, inclusivamente, alguma relação, em termos científicos ainda não validada, mas alguma relação entre a ocorrência ou incidência de crianças com déficit de atenção e consumo de açúcares adicionados, certo? Claro que isto não é uma relação direta, há outros fatores envolvidos, mas esta relação parece existir, ou pelo menos parece haver alguma relação, ainda que fraca. Será que não é proveitoso reduzirmos este açúcar de adição, como a Joana disse? Eu acho que sim. Certo? Porque desvantagem na prática não existe. É claro que depois existem outros casos particulares, como por exemplo o caso do desporto mais de elite. Temos miúdos já com 10 e 12 anos que têm uma exigência competitiva enorme nos desportos que praticam, portanto pode ser útil pontualmente, como, sei lá, a meio de um jogo de basquetebol, de futebol, do que for, ter ali um bocadinho de açúcar de adição, neste caso foi adicionado Mas pode ser ao uma esforço. banana. Pode, no entanto, aqui interessa-nos um açúcar de absorção ligeiramente mais rápida, portanto já podem interessar açúcares mais simples. Um exemplo, se calhar, mais concreto. Uma prova de ciclismo, eu tenho mais vantagem em ter disponível um gel, que é essencialmente dextrose, certo? Ou frutose, acaba por ter um ou outro, ou os dois até para géis de absorção mais longa, e aí eu consigo usar um açúcar de absorção rápida, um açúcar teoricamente processado. Eu tenho uso para ele, mas é um uso muito específico, certo? É um uso desportivo, é um uso que serve para um fim, não é necessariamente para meu prazer pessoal e não me vai criar aquela resposta neural de ok, eu como isto como resposta a, certo? E em termos mentais isto ajuda imenso. Há pessoas que, com alguma dificuldade de gestão compulsiva naqueles alimentos que procuram, a maioria dos casos, o que procuram é o açúcar porque oferece alguma satisfação imediata, certo? E então, por todas estas razões, claro que sim, seria muito positivo, tal e qual como a Joana fez, todos reduzirmos o açúcar de adição, certo? Ou seja, acaba por estar envolvida em vários momentos da nossa vida, sem nós darmos conta, muitas vezes. Momentos nossos e momentos dos nossos filhos, certo? E que podemos muito bem gerir. Custa um bocadinho de início? Sim, com certeza, certo? Porque está tão enraizado, não é? Nos nossos hábitos e no nosso dia-a-dia. Mas eu acho que custa mais, João, desculpa te interromper, Claro, mas eu acho que claro, custa mais é isso, que está enraizado. Que nem eu chegava numa pastelaria, indo tomar o café todo dia, vamos a uma pastelaria tomar café. Eu só conseguia tomar o café. Eu olhava, tudo, quando eu digo tudo, é tudo, tinha açúcar adicionado. E eu queria comer, estava com fome. Eu falei, tem uns ovinhos cozidos, alguma coisa sem açúcar, uns sumos, né? Não, são os pães, os doces, os bolos, os queques, tudo. Era tudo com muito açúcar. E aí, depois que você entra nisso, eu entrei nesse desafio, eu olhava as mesas, era todo mundo. Eu falava, gente, a quantidade. Depois eu comecei a ver que dentro do açúcar tem vários tipos de açúcar, mas todos são açúcar. E aí, depois dos adoçantes, tem uns que fazem muito mal, tem uns que são mais naturais, outras formas de adoçar. E aí abriu um mundo
que em momento nenhum, ai, coitadinha da Joana, ela não come açúcar, é triste. Não, eu comi muito doce. Eu digo, acho que eu comi mais doce do que eu descobri. Tive dificuldade, porque eu tive que selecionar em vários lugares. Não era em um lugar que eu encontrava todos os doces bons e sem açúcar adicionado. Mas era isso. Agora, a minha filha gosta muito de doce também. E ela foi a única que ficou meio torta, assim. Aí ela, isso tem açúcar? Aí eu, adicionado? Aí eu, não. Ela já vai ficar, não vou gostar, não vou gostar. Aí eu cortei total açúcar dela durante umas semanas, 2, 3 semanas. E aí dei um doce sem açúcar adicionado para ela, adoçado de outras formas. E ela adorou. E ela começou a comer aquilo feliz, ai que bom, um doce sem açúcar adicionado que ela gostou. Nesse mesmo dia ela falou, mamãe, pode comprar o iogurte? Danoninho. Dá para as crianças, dá um doce Danoninho e tal. Ai, é Danoninho aqui em Portugal? Nem sei. Danoninho. Aí ela comeu o Danoninho. Comeu o Danoninho e tal, que é muito bom, claro que é bom. Tem todos os conservantes, tudo para ficar delicioso no seu palato. Aí ela acabou o Danoninho, ela falou, mamãe, me dá aquele chocolate que eu gostei de sem açúcar? Eu dou. Ela detestou, porque ela estava tão carregada na boca com aquele açúcar do Danoninho, que ela detestou. Mas quando ela estava as semanas sem comer o açúcar adicionado, você muda, mesmo depois, quando você come fica sem comer o açúcar adicionado, você come um docinho, um quadradinho de chocolate, já basta, você já acha com muito açúcar aquilo. E é isso que você falou, as crianças, você tem filho, você dá açúcar para o seu filho, o pico os meus filhos parece que estão quase que drogas. Eu olho e falo assim, gente, o que é isso? O que aconteceu? 8 da noite comendo chocolate, e isso tudo depois, enfim, depois tem um mega estudo, que eu não tô aqui para isso porque eu não estudei, mas eu vi depoimentos assim que eu ficava assim, como é que pode? Existem existem algumas revisões, estudos que de facto apontam para essa reação, certo? Para essa reação exacerbada em resposta ao açúcar. Mas isso nós acabamos por conseguir validar com os nossos, certo? A Joana, por exemplo, consegue ver se eles comerem açúcar ao final do dia, o comportamento é completamente diferente. Exatamente. Meu Deus do céu. Mas eu gostei daquela parte, voltando um bocadinho atrás, que a Joana há bocado, que estavas a dizer de o teu esposo é português e como tal não tinha a cultura de treino, não tinha a cultura de alimentação e etc. E o que é facto é que não temos, mesmo em termos do Eurobarómetro, que é uma entidade da União Europeia que pretende verificar os nossos hábitos de prática de atividade física intensa, por exemplo. Salvo erro, em 2022, cerca de 60% a 70% das pessoas responderam que nunca fazem atividade física intensa. Nunca. 60% a 70% das pessoas. Quanto mais terem cuidado com a alimentação, ainda para mais sendo nós um povo que tendencialmente valoriza muito a alimentação, o tempo à mesa e etc. Portanto, chegarmos a um café e vermos alimentos que são puramente de açúcar adicionado, acaba por ser uma consequência dos nossos hábitos e daquilo que nós procuramos fora de casa. O problema é que isto depois alastra-se para dentro de casa. E continuamos com esse problema hoje em dia. Em consulta, até mesmo aqui no ginásio, não raras vezes temos hábitos de clientes que nós vemos que claramente são prejudiciais para eles, mas eles respondem, eu tenho que ter o meu docinho, como a Joana também respondia antes, certo? Sim. E podemos, sem dúvida, fazer melhor. Não direi que temos que abolir completamente durante um ano, mas isto foi um desafio da Joana e que claramente correu bem. E claramente correu bem. Mas acho que devemos todos ponderar essa redução e uma redução severa, porque depois temos a questão da lista de ingredientes, que a Joana também referiu muito bem, onde a maioria das pessoas talvez até não saiba, mas uma lista de ingredientes tem os ingredientes por ordem de quantidade, certo? E não raras vezes eu tenho um produto que pode ser, por exemplo, uma barra de cereais relativamente inofensiva. Primeiro é açúcar. O primeiro ingrediente é açúcar. É o que mais tem, contém naquilo. Portanto, à partida eu não olho para aquele alimento como um alimento com açúcar adicionado, mas quando eu consulto a lista de ingredientes, mesmo que o meu Nutri-Score seja A ou B ou verde ou o que for, que é uma classificação horrível, mas isso é para outro podcast, a lista de ingredientes está por ordem como tal. Se o açúcar estiver nos primeiros alimentos da lista, à partida está em grande quantidade. Até pode não estar lá açúcar, pode estar xarope de glicose, pode estar oligofrutose, pode estar dextrose. É isso que depois você vê. E são os tipos de açúcar que foi o que falaste há pouco. Porque eu, mesmo depois, comprei outros produtos
E eu falava pro meu marido, olha, não tem açúcar. Aí ele, Joana, dextrose. Eu falei, cara, mas li, não vi a palavra açúcar, não tinha açúcar. Depois você começa a ver outros tipos que você fala, não, tá carregado de açúcar aqui. Então, mas voltando isso do português, eu tenho a esperança, e eu acho que assim... Eu também, deixa-me já interromper, eu também. Não, mas eu tenho uma coisa que eu acho que no Brasil as coisas acontecem mais depressa do que aqui. 10 anos. Por quê? Quando eu estou em Portugal há 14 anos, quando eu cheguei aqui, eu não via um ser humano correndo na rua. Eu não via um ser humano andando de bicicleta na rua. E me fazia imensa confusão. Eu falava, poxa, tem ali a orla, tem a ribeirinha, ninguém faz exercício ao ar livre. Então, isso me fazia imensa confusão. Hoje em dia, você já vê bastante gente fazendo. Não tanto quanto eu gostaria, mas já vê pessoas. Já vê pessoas mais preocupadas, já vê mais os ginásios cheios. Então, isso eu acho que vem com o tempo. E eu acho que mesmo os brasileiros que estão vindo para cá, essa quantidade de brasileiros, eles também estão trazendo esses hábitos. O de comer saudável, o do exercício físico. Então, eu acho que é um caminho que eu vejo o meu filho e minha filha já olham para mim e para o pai como 2 atletas. Juro para você, 6 meses que meu marido está lá, ele, papai está forte e tal. Eu falei, gente, 6 meses, o homem tem 42 anos, mas é o exemplo já que a gente está de, venho aqui para Aquafitness, não tenho tempo, vou fazer um pezinho em casa, e está sempre se exercitando, porque é o exemplo que a gente tem que dar. O meu marido não teve isso do pai, não teve isso da mãe, mas ele vai deixar para o filho português e para a filha portuguesa. E aí, por aí, então eu acho que eu tenho a fé que as próximas gerações vão, uma coisa de cada vez, exercício. Eu também depois tenho, vem a alimentação. E aí depois a gente vai conseguindo. Eu também tenho essa fé e essa experiência, até porque cada vez mais em consulta e em contexto de ginásio, ainda há pouco falamos disso aqui em off, a quantidade de jovens, certo, frequentadores de ginásio agora, já surge essa preocupação. Sim. É claro que depois com isso surgem outras preocupações, o suplemento, a alimentação desequilibrada, por aí fora, mas pelo menos a fase inicial está feita, procuram, certo? O treino, a disciplina física, certo? Isto pode nos trazer pontos, a consistência também pode trazer pontos muito positivos. A consistência é muito importante. Para entrar, para engrenar, né? Sim. Depois o resto acaba por acontecer. Sim. Mas gostava de voltar um bocadinho atrás. Por exemplo, quem tiver a ouvir esta conversa e a ouvir esta parte do açúcar, não digo pela primeira vez, porque nós já todos ouvimos falar de açúcar e que não é muito bom para nós, mas se calhar existem tantos tipos de açúcar, tantas coisas. Estavas a dizer ainda há bocado que continuas a comer doces. Grande confusão. Vamos esclarecer que tipos de açúcar é que há, o que é que tu aboliste, o que é que tu mantens, ou que tipo de açúcar, não sei se propriamente se pode chamar de açúcar, mas o que é que tu continuas a consumir, ou o que é que tu substituis quando fazes, por exemplo, um bolo, se é que ainda o fazes? Fiz hoje um bolo. Vou falar como é que eu fiz hoje um bolo, antes de vir para cá. Falei, sexta-feira não tá de fazer um bolo. Banana, quase podre, aquela banana que tá feia, que ainda fica mole, mais doce. Banana. Mas que tem mais açúcar, desculpa. Mas açúcar não é de Mas adição. não é adicionado. Não é adicionado. Tem mais açúcar disponível. Aveia e canela. Fiz um bolo com esses 3 ingredientes. Maravilhoso. Já é corriqueiro. Lá em casa faço sempre esse bolo. Sem açúcar. Então, assim, eu abri a exceção, depois de um ano, pronto. Foi aniversário da minha filha, vou comemorar com brigadeiro, porque era o que eu sentia falta, porque leite condensado eu não consegui fazer. Tentei de todas as formas, fazer com caju, não adianta. Não é leite condensado. Mas continuo sem comer açúcar adicionado. O máximo dos máximos, se eu tiver que adoçar alguma coisa, eu vou usar um xarope de tâmara, no máximo, que xarope também é mais carregado do açúcar. Mas desse um ano, volto a falar dos benefícios, do que eu estudei, de todos os açúcares, dos adoçantes. Claro que quando eu como uma barra de proteína, se tiver sucralose, é bom, é maravilhoso? Não é maravilhoso, mas vai. A sulfame capa, nunca jamais na minha vida. Às vezes eu vejo aqueles pudins de proteína, que são uma delícia, mas é o açulfame, né? Capa. A acesulfame capa é terrível, já está mais do que provado que é cancerígeno. O aspartame, não existe também nada com aspartame. Então eu continuo vendo os rótulos, porque às vezes diz light, diet, sem adição de açúcar, porque normalmente esses produtos já têm estampados, sem adição de açúcar. Só que você vai ver o rótulo, tem que sempre ler os ingredientes. Aí tem coisas horrorosas.
Então você tem que entender mais ou menos o que faz bem e o que não faz. E agave também não faz muito bem, mas às vezes eu vou botar eu não tenho em casa agave. Mel, eu fiquei 1 ano sem ter mel em casa. Porque o mel também, acho que quando entra. Isso deixa pro João. Mas assim, que funcionava agia como um açúcar dentro do corpo. Então eu falei, não, mel também aboli. Mas eu gostava de tomar um chazinho com melzinho, uma banana amassadinha com mel. Gostava disso. Então, voltou mel para minha casa. Mas eu não como açúcar adicionado. Na minha casa não entra. Aqueles açúcares de coco, estávamos a falar antes. Não, nunca, não. É que normalmente temos a ideia que não é assim tão mau. Ai, meti assim um açúcarzinho de coco. É porque vende em lojas de produtos naturais, saudáveis. Aí você Exatamente. fala, tudo que tem dentro dessa loja são coisas saudáveis. Não são. Pois. Não são. Se duvidar, é 1/3 ali, só que é saudável, não é, João? Isto é o bio, o diet, o light, etc. Não são garantias exatamente. de produto saudável. Mas levantamos essa questão, gostava só de clarificar em termos da evidência que temos, ok? Disponível, a sulfame, aspartame, sucralose, etc. Os estudos que apontaram como cancerígeno foram, na sua esmagadora maioria, feitos já há algum tempo e a maioria foi em ratinhos, com quantidades absolutamente desproporcionadas. Não quer isto dizer que seja um produto positivo para consumir necessariamente, mas se estamos no processo, por exemplo, de adaptação, de abolição do açúcar ou de redução do açúcar, pode ser um substituto interessante, certo? Se eu estou no processo de deixar o açúcar do café, não me parece descabido usar sucralose, uma pastilha, uma gota ou o que for, e tentar obter ali algum sabor doce, certo? Tomo o meu café e vou fazendo o desmame do consumo de açúcar ou do consumo de doce, porque é esta a resposta que nós queremos, é a resposta sensorial, certo? Continuamos a ter com o adoçante. Em termos de potencial cancerígeno, não temos nada que nos indique taxativamente que isto é assim, até porque os estudos que temos são com quantidades por quilo, lembrem-se que os ratinhos são naturalmente pequenos, certo? Quantidades muito, que para nós são muito pequenas, certo? E quase que inofensivas. Eu acho que os adoçantes são seguros e acho que não devemos honestamente aboli-los de todo. Agora, se é necessário introduzir obrigatoriamente, não. Não, porque continua a ser um não alimento, certo? Não é um alimento. Sim, é. Ok? Sim. Portanto, não acho Ou que seja, seja a melhor absolutamente opção essencial. pode ser não consumir, mas quando estamos numa fase de transição, podemos e devemos recorrer a isso. Há bocadinho falávamos dos tipos de açúcar, eu não quero fugir a essa questão mesmo. Boa. Os tipos de açúcar. O corpo não quer saber se é de agave, se é de coco, se é da abelha, se é da beterraba, se é... Não quer saber. Açúcar é açúcar, temos uma resposta insulinémica a este produto, utilizamos como energia, podemos armazená-lo eventualmente. N coisas. A resposta ao açúcar é a resposta ao açúcar. Ponto. O que nós podemos selecionar é alimentos que tenham açúcar incluído, açúcar natural, e por exemplo, a Joana referiu alguns deles. Falámos da banana. A banana habitualmente nem tem frutose como as restantes frutas, é amido resistente. E podemos procurar estas alternativas, alimentos que tenham relativamente pouco açúcar, a tâmara é outro exemplo bom, que tenham relativamente pouco açúcar, mas que confiram bastante sabor doce, certo? Outra coisa é alimentos que possam ter alguma fibra. Então, um alimento que tenha fruta, que tenha frutose e fibra, vê, por exemplo, o açúcar ser absorvido mais lentamente, certo? Temos também outro tipo de açúcar, e por acaso a Jana há bocado falou nele, que é o quê? Vamos supor que eu fiz um brigadeiro, e usei aquele leite condensado, e usei aquele leite, e usei, certo? Tenho ali lactose, a lactose é um açúcar também. bem, uma pessoa nunca Certo? consegue estar E a pessoa nunca consegue estar sossegada. A lactose é um açúcar que, por acaso, nós temos uma enzima específica, que é a lactase, para digerir aquele açúcar. E esta enzima é produzida dependente da exposição à lactose. Se eu excluir a lactose durante muito tempo, é normal que eu deixe de produzir aquela tal enzima para a digestão. Então fico menos tolerante a este açúcar. Certo? E o problema muitas vezes é esse, não é necessariamente a lactose em si, é porque eu simplesmente deixei de a comer durante tanto tempo que reintroduzi e não estou adaptado, dei-me mal. Não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas é um exemplo, certo? Em como pontualmente podemos reintroduzir um alimento e simplesmente já não estamos adaptados a ele, então corre mal. Mas é um açúcar também, portanto, por que não falar nele? Ele está incluído em alimentos, certo? O resumo disto é, o corpo não sabe distinguir o açúcar, certo? Ele é metabolizado de forma muito semelhante e não devemos fazer aqui distinção ou fazer substituições do tipo eu deixei de pôr açúcar no café e agora vou pôr açúcar de coco. Mesma coisa. Okay? E o resultado final, igual. Pensa que está a fazer melhor, mas... Exatamente. Não está. E achas que a pessoa ao tentar fazer certas mudanças, por exemplo, quer deixar de consumir açúcar, okay? No café,
no café. Vamos só falar na parte do café, porque há muitas pessoas que têm essa vontade e têm imensa dificuldade. Então, colocarmos, por exemplo, um adoçante, achas que tem melhores resultados do que cortar completamente o açúcar no café? O que é que dirias? Eu acho que isto é muito interindividual, ou seja, há pessoas que de hoje para amanhã decidem que querem cortar o açúcar do café e cortam e nunca mais tocam naquele açúcar combinado com o café. Agora, para fazer uma adaptação, uma transição, peço desculpa, de café com açúcar para café sem açúcar, é mesmo muito interindividual. Há pessoas que optam por cortar e cortam, ok, e não voltam a acrescentar, e há pessoas que fazem a transição, como eu disse, com o adoçante. Depois eu posso falar meu exemplo. Claro. Eu nunca tomei café com açúcar, porque eu achava que o açúcar não adoçava o meu café do jeito que eu gostava dele doce. Só tomava café com adoçante. Mas não era café com adoçante, era adoçante com café. Lá no Brasil era o desguichar, era tss. Aí a pessoa, quantas gotas? 3 esguichos, não sei quantas gotas, era tss, tss, tss. E era aquela coisa doce que eu tomava sempre depois das refeições, que me dava o docinho na minha boca. E eu ficava com a boca doce, não precisava comer mais doce. E aí minha irmã, que é atleta, e falava, Jô, corta o adoçante, você come muito adoçante, bababá, faz mal, e isso e aquilo. Ela lá no Brasil. E aí toda vez que eu tomava aquele café com adoçante, me parava o café aqui, né? Ai, meu Deus, cancerígeno, nananã, fazendo mal, nananã, cancerígeno fazendo mal. Aí, num belo dia, eu falei assim, vou tentar parar de tomar o meu café com adoçante. Detestei. Fiquei com gosto amargo na boca, com gosto de cigarro amargo. E aí, aquele prazer que eu tinha de tomar o café depois das refeições para ficar com a boca docinha, eu perdi. Fiquei frustradíssima. Eu falava, ficam 2 ou 3 semanas tomando café todos os dias. Eu tomava e não melhorava aquilo. Eu falava, gente, não é possível que alguém tenha prazer em tomar café. A boca fica amarga, fica um gosto horroroso e tal. Passado 3 semanas, 2 semanas, não lembro. Eu falei, não, hoje eu vou botar um pouquinho do meu adoçante. Estou faltando aquele doce. Porque depois eu comia doce. Porque eu falava, falta o doce, então agora eu vou comer doce. Botei o adoçante. O meu café me soube tão mal, me soube a gosto de remédio, a químico. Eu falei, não está mais funcionando com adoçante. E continuei. E hoje em dia eu sou a maior, não vou falar viciada porque é horrível essa palavra, parece que eu sou, mas que eu não vivo um dia sem tomar meu café e tomo assim, o prazer da minha vida, o meu café amarguinho, eu já sei se o café é bom ou se não é. Já tem muito tempo que eu tomo sem açúcar, sem adoçante. Mas era isso, eu nunca fui para açúcar, era adoçante, muito adoçante no café, cortei, me custou imenso, mas hoje em dia não tem a menor possibilidade. E eu acho que aqui em Portugal, no Brasil é o contrário, te servem um café e já trazem um adoçante. Aqui em Portugal, você pede um café, já vem 2 saquetinhas de açúcar. Eu fico, gente, senhora, tira isso, se a pessoa quiser, ela pede. Não, já tem 2 saquetinhas. Não quer não? Parece assim, eu posso pagar menos? Porque parece que ela fica tão feliz em tirar, eu falei, nem põe isso aqui. Então, acho que aqui já é um ritual. É cultural. É cultural. Os 2 saquetinhas, só vejo o que tem escrito, que às vezes tem escrito umas coisas bonitas nas saquetinhas, como é que vai ser o dia, umas frases. Não preciso disso, não. É aquele período de transição, não é? Que às vezes custa, porque isso também me aconteceu. E depois, houve uma vez que me meteram açúcar no café, porque estavam a servir-me o café e meteram para serem queridos. E eu experimentei assim, este café está completamente estragado. O que é que se passa? A máquina deita isto tudo abaixo. Tipo, isto está estragado. Toma com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Boa. E depois é que me tinham dito, não, eu tinha posto açúcar. E eu, pronto, ok. É que parecia que estava mesmo estragado. Mas eu queria só realçar, porque isto pode ser importante. Isto que a Joana disse, o adoçante confere maior poder adoçante do que o açúcar. Ou seja, nós procuramos uma resposta do doce, mas o adoçante, para a mesma quantidade, adoça mais do que o açúcar. Certo? E isto pode ser uma outra estratégia. Eu tenho que acrescentar, por exemplo, muito menos adoçante do que açúcar para obter o mesmo sabor. Se é que isto faz sentido. Okay. Não confundir quantidade de açúcar com sabor doce. Claro. Importante, certo? E o adoçante, nesse sentido, eu acho que é uma estratégia positiva, porque permite, com muito pouca quantidade, eu ter um sabor doce, uma resposta doce, por exemplo, do café ou de um bolo que eu faço, uma coisa qualquer, e facilita a transição para, eventualmente, zero açúcar ou a mudança para outro tipo de açúcar. Então, acho que esta informação acaba por ser importante. Muitas pessoas, quando fazem a transição para o adoçante, o que fazem é usam a mesma quantidade que usam de açúcar, depois fica super doce, certo? E até pensam, se calhar nem gosto
Se calhar nem gosto. do adoçante, Não não gosto do consigo fazer adoçante, esta exatamente. transição. Isso. E deixa um sabor químico artificial, que eu também disse. De remédio. Certo? Eu já experimentei também. Não. E por isso é importante dar esta informação. Pouca quantidade, ajuda a fazer a transição, depois. E também é muito Eventualmente, cabeça, eu acho, porque nessa fase do sem açúcar adicionado, eu fazia bolos, doces e dava para as pessoas que amam açúcar comerem. E as pessoas, mas não tem açúcar? Não, esse por acaso tem um pouquinho. Bom. Quando eu falava que era sem açúcar, a pessoa já ia provar. Sem açúcar, não vai saber tão bem. E as pessoas ficam com isso na cabeça, tipo, não, tá bom, tem açúcar? Come, tá bom, mas não tem açúcar? Não, tem açúcar, não tem açúcar. Mas se eu falar primeiro, olha, chocolate sem açúcar, a pessoa já vai, E é igual. Tem muito poder a nossa cabeça e a maneira como vemos as coisas, em tudo. Também pode ser interessante falarmos um bocadinho como é que fizeste a transição, quer dizer, já falaste um bocadinho sobre isso para os teus filhos, mas eles neste momento também, se calhar, olham para ti e, como veem esse exemplo, acabam por não querer consumir tanto açúcar. Eles sabem que eu sou bem exigente com a alimentação e eles sempre estão comendo. Mamãe, isso é saudável? E aí minha filha vai nessa coisa do Nutri-Score. Olha, mamãe, é Nutri-Score A, é B, é saudável? Então eles têm isso que é saudável, eles olham para a mãe, sabem que a mãe se preocupa. Isso é muito bom porque eu senti que, claro, são crianças, gostam de chocolate, gostam de doces e vão continuar gostando, mas dentro de casa eles têm um exemplo. Não é uma coisa, olha, a mãe está ali encostada no sofá, vendo televisão, nem aí. Até porque eu estou com 39 anos e esse ano eu faço 40, eu falei, não, eu quero esse ano estar na minha melhor versão. Eu não quero, antigamente, para mim, 40 anos era minha mãe, eram pessoas velhas. Eu olhava e falava, gente, 40 anos já é velho. E hoje em dia, eu com 40 anos, eu falei, gente, eu me sinto com muita energia, os tempos mudaram. Então, é mostrar, eu quero chegar aos meus 60, aos meus 70 e estar brincando com os meus netos, não quero estar tipo, a avó está com dor nas costas, a avó é nisso. E para ter isso na frente, eu tenho que cuidar do hoje. Não é chegar com 60, 70, agora eu vou entrar no ginásio. Não, eu tenho que ter feito ginásio desde sempre. Eu tenho que ter cuidado da minha pele desde sempre, alimentação desde sempre. Então, eu tenho hoje em dia essa consciência de que tudo que eu estou fazendo hoje é para me dar uma qualidade de vida hoje, mas principalmente a longo prazo. É isso. Muito bem. Muito bem dito. Vou só acrescentar, porque isto é interessantíssimo. É giro também, porque não havia essa cultura. Temos muitos clientes acima dos 60, 65, certo? Nunca tiveram cultura desportiva, nunca praticaram, mas que ganham gosto e que têm resultados extremamente positivos a nível de ganho de massa muscular, a nível mental, inclusivamente. Pessoas que dizem, inclusivamente, que vêm para cá pela convivência, pelo divertimento e simultaneamente acaba por fazer exercício, portanto, positivo a todos os níveis, saúde mental e física, gestão de patologias, gestão de diabetes, gestão de etc., patologias cardíacas, e acontece com muita frequência diminuição de sintomas, diminuição de dores generalizadas, que acontece muito, certo? E então acho mesmo que as coisas estão a mudar. E nunca é tarde, é exatamente o que eu ia dizer. Nunca é tarde para isso. Mas sim, naturalmente, quanto mais cedo houver esse sentido de responsabilidade para connosco próprios, melhor. Sim, mais fácil é de mantermos depois mais tarde também. Claro. E então, para terminarmos assim, que dica é que darias a alguém que nos está a ver e que não tem, se calhar, que ainda não conseguiu encontrar aquela consistência no ginásio ou começar uma vida saudável, mas tem muita vontade? A primeira dica, não é porque eu estou aqui na Aqua Fitness, não é por causa do podcast, mas acho que assim, a primeira, porque eu sei que é muita informação para uma pessoa que está sentada, o que eu vou fazer? Tem que cortar o açúcar, tem que me alimentar bem. A primeira dica é fazer exercício físico, porque eu acho que o exercício físico depois vai, eu acho que é degrau por degrau. Primeira coisa, exercício físico. Depois vai caminhando para isso. Mas eu acho que é isso, eu acho que principalmente a dica, acho que é quando você faz todos os dias, incutir isso como se fosse da sua rotina. Coloca uma meta, hoje eu vou andar 4 km, hoje eu vou andar... Se você fizer meia hora, eu venho para cá, para a Aqua Fitness, e nos meus dias de aeróbico são 30 minutos. São 30 minutos que eu faço, eu corro, mas antes de correr, eu comecei a correr tem 4 meses. Até então era caminhar. Eu vinha sempre, meia hora no relógio, caminhava,
já faz os seus 4, 3 quilômetros, já começou. Aí depois, não sei quanto tempo depois, você vai querer fazer, olha, deixa eu andar mais um pouco, deixa eu andar mais aquilo. É andar, é se movimentar. Não estou falando para você ir fazer uma aula de spinning ou uma aula de bootcamp, não é isso. Acho que tudo tem que ter um início. Caminha, se matricula, caminha, agora vai começar o bom tempo, vai para a rua, vai caminhar. Que depois tudo vai ter um benefício, vai melhorar a sua alimentação, seu sono. Eu durmo, meu sono é ridículo, porque eu durmo muito bem. E Joana, por conta disso, eu durmo todo dia, 8h30 da noite, 8h30, 9h. Nunca depois das 9h eu durmo. Acordo 6 da manhã, cheia de energia, malho, alimento bem. Então, eu acho que não tem como não ter o sucesso a nível de saúde. Claro que somos todos frágeis, pode acontecer qualquer coisa comigo, mas a verdade é que agora a gente passou um inverno, está acabando o inverno, e não ficamos doentes na minha casa. Nenhuma gripe. Meus filhos, meu marido, eu, zero. Sempre a gente tinha tosse, enfim, gripes. Não tivemos. Por quê? Por causa do exercício físico, sim, que estamos fazendo, eu e meu marido. Por conta de ter aumentado a ingestão de fruta, que eu sempre tive muito, mas meu marido não tinha essa coisa de comer muita fruta, porque ele não tinha. O lanche era um pãozinho, o lanche era um leitinho de chocolate, o cal, era um bulicão, era aquelas coisas no lanche dele. Hoje em dia, não. Uma fruta, tem que ser fruta. As crianças idem. Então, dormir cedo. Então, eu acho que são poucos ingredientes que já vai te fazer ser uma pessoa melhor e depois você não vai querer. Porque eu acho que quando você está numa caverna escura e você vê a luz e sai, você vê que tem um mundo para você desbravar, depois você não vai querer voltar para a caverninha e ficar ali no escuro. Você vai querer mais, você quer o mundo. Então, eu acho que isso. Eu acho que começar o exercício físico é uma portinha para uma vida saudável, uma qualidade de vida maravilhosa. Eu acho que é isso. Era uma coisa, exercício físico, falei pra caramba aqui. Não, mas são ótimas dicas. É ótimo e só gostava de acrescentar em relação a isso que há muita gente que começa pelo exercício, há muita gente que começa pela alimentação, há muita gente que chega aqui e diz, eu tinha 100 quilos e entretanto comecei a fazer pequenas mudanças, saí da caverna, certo? Comecei a explorar, fiz pequenas mudanças na minha alimentação, agora já estou com 90, assim de repente, ótimo, então agora vim começar a treinar. Certo? Até dá mais vontade. Mudança vontade. gera mudança, dá mais vontade. Portanto, independentemente de onde comecemos, é começar. É começar. É começar para uma vida mais saudável. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Joana. E sucesso. obrigada, João. Obrigado. Já estamos na cama, quase a dormir, e depois lembramos, porra, esqueci de tomar creatina, então levantamos, vamos lá tomar creatina e depois voltamos. Querendo ou não, eu estou aqui sentado, eu estou a perder calorias, estou em baixa intensidade. E diz-me uma coisa, agora é uma dúvida pessoal, mas que se calhar que outras pessoas podem também ter. Imagina que tu tomas a creatina, mas te esqueces várias vezes. Depois só vem no mês de janeiro e nunca mais vem. Nomeadamente vai existir perda de massa magra, que é o que nós não queremos. Okay? Quer perder peso, então vou deixar de comer drasticamente. Eu acho que isso é super perigoso. Que conselho é que vocês dariam a vocês mesmos antes de terem começado no ginásio mais a sério, pelo menos? Pod fitness, pod fitness. Pod fitness, pod fitness. Pod fitness, pod fitness. Vai, Iaco Fitness.